Nesse último tópico, vamos aprender sobre o juízo investigativo, que também faz parte do Evangelho. Primeira pergunta: como a mensagem sobre os 2.300 dias ou anos e o juízo investigativo faz parte da mensagem do Evangelho a ser apresentado ao mundo? Por que temos que falar de juízo investigativo? Temos que falar de profecia de 2.300 tardes e manhãs às pessoas quando pregamos o Evangelho? Além do fato disso ser muito bom, a gente vê o cumprimento, isso não dá mais esperança quando a gente vê o cumprimento exato? Sim. Mas, além disso, essa profecia leva para a purificação do santuário. E essa purificação seria o dia da expiação, o juízo investigativo, as contas que temos que prestar a Deus. Isso não deve ser pregado? Temer a Deus e dar-lhe glória porque é vinda a hora do seu juízo. Não deve ser pregado que Deus está lá no céu julgando nossos casos e eu não posso brincar com a minha salvação? Não deve ser pregado, ali diz em Apocalipse 14 e no verso 7, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. As mesmas palavras apresentadas no mandamento do sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, adorar aquele que... porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar. Exatamente as mesmas palavras. Exato. E adorai o Senhor, e complementa o verso 12, os que guardam os mandamentos, dentre eles o sábado. Então a mensagem do sábado, a mensagem do juízo investigativo, que tem relação com 2.300 anos, porque o juízo investigativo começa ali na conta certinha dos 2.300 anos. Então essas mensagens devem ser apresentadas para as pessoas entenderem que tem uma pessoa que está ali julgando, tem um Deus que está ali julgando e eu não posso continuar vivendo da mesma forma que eu estou. Eu preciso mudar, eu preciso ir até Ele para que a minha vida seja de acordo com estas mensagens. Muito bem, então é uma mensagem necessária, né? Muito. Existe algo acontecendo no céu, que é o juízo investigativo de 1844 para cá, e as pessoas precisam ter ciência deste evento. E em vista disto, deixa eu só ver se não vamos... Não. A última pergunta vai falar sobre isso. Mas em vista disso, a gente precisa se preparar. Mas como se preparar para algo que eu desconheço, né? Então, nós precisamos conhecer, precisamos comunicar esse conhecimento aos outros. E pergunta B, como o início do juízo no outono de 1844 revela o cumprimento da purificação do santuário? Então, até 2.300 tardes menos, o santuário será purificado. É claro que um estudo mais aprofundado, nós vamos ver que a purificação começou em 1844, não terminou, como diz o texto. Então, começou a purificação. Então, começou lá desde Abel, que foi o primeiro que morreu, Adão e tudo, e foi indo lá caso por caso. Não sabemos aonde está hoje, não sabemos em qual nome, qual década ou em qual século está sendo julgado. Pode ser que já esteja no nosso século. Imagine, o quão perto está, nós não sabemos. Mas é interessante que cumpriu e a purificação do santuário está ocorrendo lá no céu. E vai ser passado nossos pecados. E foi isso que Guilherme Miller não entendeu, né? A gente não citou aqui, mas na primeira mensagem angélica, que é citado na pergunta passada, quem que descobriu aquilo ali, quem que o Espírito Santo usou para primeiramente começar a ser pregado esta mensagem, esses cálculos das 2.300 tardes de manhã, foi Guilherme Miller. E ele pensou que esse santuário purificado era a terra, que era o conceito da época. Mas quando nós entendemos melhor, santuário não poderia ser o santuário terrestre, o santuário que já havia sido destruído. Em Hebreus temos menção do santuário celeste, só sobrou esse. E olhando as festas, que a gente sabe que tem um cumprimento escatológico, nós vamos ver que se refere ao dia da expiação, a purificação ali, o Yom Kippur. E este começou em 22 de outubro de 1844. Isso, e seguirá até que Cristo diga, né? Está feito. Ainda mais à frente na história, mas não sabemos também, né? Quanto à frente está. Pode estar muito próximo, as profecias indicam, né? Pelos acontecimentos na natureza, na sociedade, indicam que muito em breve Cristo dirá está feito e na sequência mais algum tempo, né, tem alguns eventos, mas daí Jesus vem nas nuvens dos céus. E a última pergunta, o que devemos fazer diante da solenidade do tempo em que vivemos?
Então, o fato de estarmos vivendo no dia do juízo investigativo significa que estamos vivendo em tempos solenes. Tendo em vista que vivemos em tempos solenes, como devemos viver? Ou o que devemos fazer? Está para fazer, Luzirley, 179 anos desde que Jesus passou do santo para o santíssimo. Vai fazer em 22 de outubro desse ano. Já completou 178 anos. Então, 179 anos praticamente que Jesus está lá fazendo esta obra. E a gente vai fazer o quê? Se o meu nome pode ser passado lá a qualquer momento, depois de todo esse tempo que já está em andamento, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar vigiando todo o tempo, porque se eu não me arrepender do mal que eu fiz, se tiver lá um pecado e não tiver perdão escrito na frente, no momento que passar meu nome, eu fico. No momento que passar, eu não estarei salvo. E quando meu nome for passado lá, aí que se cumpre o texto de Apocalipse 22, 11. Quem é santo, seja santificado. Quem é justo, faça injustiça ainda. Então ali selou totalmente. O selamento individual é desta forma. Chegou o seu nome lá, não. Você estava se sujando, você vai continuar para sempre. Não vai ter como voltar atrás. Não vai ter oportunidade de graça até a vinda de Jesus. É antes que acaba a oportunidade de graça. Mas, por outro lado também, se eu estiver me santificando, não vai ter como eu voltar atrás, porque eu escolhi aquilo. E é uma escolha que vai ser eterna. Vai ser eterna, eu sempre vou estar ali ao lado de Deus. E mediante isso, mediante essas lições, por que nós estudamos tudo isso, irmãos? Qual que é o sentido de estudar esses cálculos, de estudar, a gente falou aqui um pouco do hebraico, fomos um pouco estudando alguns textos. Para quê? O que isso serve na minha vida? É isso que nós devemos pensar quando nós estudamos. Por isso são lições. Irmãos, a minha preparação com Deus. Nós vivemos tão absortos com assuntos alheios, com negócios, com celular, com tudo. E eu não estou tirando tempo, muitas vezes não estou tirando tempo para pensar nessas coisas, para refletir em como está a minha vida. E eu gostaria de fazer um desafio para que, ao estudar essas lições, que os irmãos que estão nos assistindo e nós também paremos um pouco. Vamos refletir no que eu estou fazendo, em como o que eu estou fazendo vai determinar o meu futuro. Porque muito breve vai passar para os casos dos vivos. E quando passar para os casos dos vivos, meu nome pode passar a qualquer momento. Muito bem. Muito obrigado, irmão Atos, por nos trazer essas explicações maravilhosas de uma série de lições tão especiais que temos recebido ao longo desse trimestre.